faço parte do time de Talent Attraction aqui do Ebanks, que a gente chama de People, mas que é comumente chamado em outros lugares aí do RH. Pra gente é uma mega honra, a gente gosta muito de promover cultura, de promover conhecimento, e ter a nossa casa cheia aqui é a prova de que a gente faz isso bem, que está dando certo, e também é mais um momento para vocês conhecerem um pouco mais do nosso espaço. Falando um pouco de Ebanks, hoje a gente está, também entrando um pouco para a minha área, né, para vender um pouco do meu peixe. A gente está com mais de 80 vagas abertas, das mais diferentes experiências, áreas, níveis, enfim. Com certeza alguma delas encaixa com o seu perfil, encaixa com as suas experiências e com o que você pode, enfim, agregar aqui com a gente. Caso você entre no nosso site, que é carreiras.ebanks.com, e não encontre nada que seja aderente aí ao seu perfil, a gente tem um campo lá que se chama I Want to Be an E-Banker. Cadastre seu currículo lá, que toda semana praticamente a gente sempre dá uma olhada nos currículos que lá estão e a gente consegue adicioná-los a algumas oportunidades que vão abrindo, a gente sempre fica atualizando o nosso dado também, tá? Voltando um pouco para o tema do evento, queria apresentar o nosso querido Carlos, que vai falar um pouquinho para vocês. Eu fiz uma cola, peço desculpas pela cola, mas é que é um título muito grande para eu decorar, então eu vou dar uma lidinha. Mas mais uma vez, antes de tudo, sejam muito bem-vindos e de novo é uma honra de verdade para todos nós aqui do Ebanks receber vocês na nossa casa, tá bom? Então o Carlos é um mestre em engenharia, especialista em gestão de empresas pela FGV, é um cara mega apaixonado por números e também pelo autoconhecimento. O Carlos trabalhou por 10 anos na indústria e em 2015 fundou o Instituto Essence, que ele vai falar um pouquinho mais tarde pra gente. Que é um instituto focado em desenvolvimento humano e organizacional. Hoje também atua como professor de MBA nas áreas de gestão empresarial, finanças pessoais e corporativas e coach na área de finanças. Por gentileza, uma salva de palmas para o Carlos. Boa noite a todos. Aqui vocês me escutam bem, né? Vocês me veem bem, né? Eu preciso ficar aqui. Melhor aqui? Só não vou ficar sentado, porque eu não consigo. Então, obrigado pela presença de todos, né? Por doar 1h30 do seu tempo para estar aqui escutando eu falar a respeito de dinheiro. Né? Sinto muito honrado. Eu moro em Jaraguá do Sul. Alguém conhece Jaraguá do Sul aqui? Jaraguá do Sul saiu no Fantástico esses dias, que é a cidade mais... Esses dias, ano passado, né? Uma cidade mais segura do país. Sabiam disso? Jaraguá do Sul. Lá você pode deixar carro aberto na rua, pode sair andar na praça meia-noite. Não sei se aqui é a mesma coisa, mas lá é espetacular. É espetacular. É lógico, não tem esse tipo de coisa, né? Um espaço... Eu até falei, eu quero trabalhar aqui, onde que é essas vagas? Vou ver se tem vaga, porque olha isso daqui, né? É outra geração, né? Outra ideia de visão de negócios, né? Inclusive no Instituto Terceiro eu trabalho muito com isso, com essa nova visão. Voltado realmente, focado para o ser humano, né? Que é a partir daí que vem realmente, que a pessoa pode realmente dar o máximo que ela tem, né? Então, hoje nós vamos falar a respeito de dinheiro, né? Isso é um tema que eu adoro falar de dinheiro. Quem que gosta de dinheiro aqui, aí a mão? Até aqui é bastante gente, isso é bom. Depois a gente vai entender o porquê disso, né? E eu tive muita sorte, né? Que eu tive uma excelente educação financeira em casa, o que é exceção no país, né? Tive uma excelente educação financeira desde criança. Meu pai sempre bateu muito nessa tecla. Tá certo que eu acabei desenvolvendo um lado mais... sabe, né? O que significa isso, né? Um lado mais assim, né? De escassez ali, de aquela coisa, mas antes assim do que quem gasta demais não tem nada, né? Mas enfim, então é coisas que eu já venho trabalhando para me curar disso. Mas enfim, eu tive uma excelente educação financeira em casa, né? E aí depois eu saí de casa com 18 anos, fui fazer faculdade, fiz engenharia, fui para Minas Gerais, Itajubá. Alguém conhece Itajubá? Olha só, Itajubá é muito legal também, é pequenininho. Fiz engenharia lá e depois me mudei para Santa Catarina, e hoje eu moro em Jaraguá do Sul, né? Lá então, quando eu me mudei para lá, eu entrei mais a fundo nesse assunto de dinheiro, porque eu sempre gostei muito de autoconhecimento. Desde os 15 anos de idade eu faço yoga, meditação até hoje. Então estou nesse caminho aí há mais de 25 anos, né?
E eu sempre via que essa questão do dinheiro, puxa, mas não é só educação financeira, falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa que diferencia realmente as pessoas que fazem sucesso mesmo, que conseguem bombar financeiramente, ou até uma pessoa, tem muita gente que tem muito dinheiro, mas que não consegue gastar. Fica naquela coisa, eu não consigo fazer, e morre, né, com milhões ali e não conseguiu aproveitar esse dinheiro. Né? Então eu sabia que tinha alguma coisa a mais, né? Não era só educação financeira. Então eu passei meus últimos 15 anos estudando muito disso, fiz muitos cursos, li muitos livros, né? E aplicando na minha vida, e aplicando, vamos testar, não adianta só ficar na teoria. Né? Apliquei, até que chegou com 40 anos de idade, mas o meu eu tenho 41, 40 anos de idade, eu vi que eu tinha uma situação financeira estável. Né? O que me possibilitou hoje com 40 anos, eu só trabalho nas coisas que eu acredito, só trabalho nas coisas que eu gosto. Né? Então, esse estágio de maturidade financeira foi conquistado principalmente nos últimos 15 anos. Né? E aí minha ideia, daí eu fundei o Instituto Essência, eu trabalho com desenvolvimento humano, com autoconhecimento, com espiritualidade. Né? E a ideia, eu falei, não, eu vou levar isso que eu aprendi, que eu apliquei na minha vida, para o Instituto Essência e vou criar um projeto. E aí nasceu o projeto Consciência Financeira, né? Que é o tema da palestra. Né? E nesse projeto Consciência Financeira, o que eu fiz? Eu peguei tudo isso que eu aprendi, que eu apliquei, que deu certo, e eu criei então um conceito, né? Que eu chamo daí qual é o segredo do sucesso financeiro. O que faz então com que pessoas consigam prosperar tão facilmente, né? Consigam realmente alcançar a liberdade financeira e outras pessoas não. Né? Então o objetivo dessa palestra é mostrar para vocês qual que é o segredo do sucesso financeiro. Mostrar quais são os 3 pilares que vocês precisam desenvolver dentro de vocês para que vocês consigam alcançar a liberdade financeira. Interessante? Consegui chamar a atenção pelo menos um pouquinho já de cara? Então tá bom. Então essa é a ideia, a gente vai falar disso, né? Então a primeira pergunta, a mim vai tentar usar, não funciona aqui, o laser point. A primeira pergunta que sempre me faz, mas o que dinheiro tem a ver com espiritualidade, com autoconhecimento? Porque o Instituto de Essência trabalha com espiritualidade, com autoconhecimento, o que dinheiro tem a ver? Para algumas pessoas é uma coisa totalmente diferente, inclusive, né? Que é um lado é dinheiro, outro que é lado racional, capitalista, e outro lado é espiritualidade. Né? Então, para isso é importante a gente entender o que é espiritualidade, o que é autoconhecimento para o Instituto Essência. Né? Para nós, espiritualidade, um caminho espiritual, autoconhecimento, só faz sentido se a partir de um caminho espiritual as pessoas conseguirem melhorar a qualidade de vida. Conseguirem se alinhar mais com a sua essência, por isso que é Instituto de Essência, conseguirem realmente viver na vida alinhado com as coisas que ela acredita, conseguirem descobrir o seu propósito de vida e conseguirem viver o máximo potencial que essa pessoa pode viver. Né? O caminho espiritual, o caminho de autoconhecimento, para mim só faz sentido se chegar até lá. Não adianta, para mim, não adianta você fazer 3 horas de meditação por dia, fazer aula de yoga todo dia, sendo que você sai na rua, você xinga os outros, você trata mal os outros, você mente, você não tem empatia com as pessoas, você não trata bem a sua família. Está se enganando. Muda de prática, vai fazer outra coisa, não está adiantando nada o yoga, a meditação. Né? Então, o final é você ter uma qualidade de vida melhor. E quanto que o dinheiro está relacionado à nossa qualidade de vida e ao nosso bem-estar? Totalmente. Está totalmente alinhado. Né? Então, sim, espiritualidade tem tudo a ver com dinheiro. Até se a gente pensar um pouco mais profundo, a gente vai mergulhar um pouco nisso. Dinheiro, no fundo, o que é? É energia. Assim como tudo no mundo da energia, é vibração, é onda, tudo é vibração. E o que acontece pela lei da atração? Vibração atrai vibração. Né? Se eu vibro dinheiro, eu atraio dinheiro. Se eu não vibro dinheiro, eu expulso dinheiro. Né? Então, a vibração tem a ver com quem nós somos como ser humano, como pessoas. Então, quanto mais você mergulhar no seu caminho espiritual, no seu caminho de autoconhecimento, vai chegar um momento que você vai se encontrar com o dinheiro dentro de você. Porque é uma energia extremamente poderosa. O dinheiro, tem gente que mata, que rouba, que passa a vida inteira trabalhando uma coisa que odeia por causa de dinheiro. Tem gente que com dinheiro faz maravilhas, ajuda milhões de pessoas com o mesmo dinheiro que aquele outro matou, roubou e por causa de dinheiro. Né? Então, vai chegar no momento que você vai se deparar com o dinheiro.
E se você não resolver as suas questões com o dinheiro, você bloqueia o seu processo de despertar, de elevação de consciência. Você bloqueia o seu caminho espiritual. O seu processo de... Nós estamos aqui para quê? Né? O que o ser humano está fazendo aqui? Está aqui para elevar o nível de consciência, para evoluir. Né? A raça humana está evoluindo. E se você não resolver as questões com dinheiro, você barra. Né? Tem até um mestre, um guru, que fala assim, que são 3 forças que influenciam fortemente na nossa vida. O sexo, o dinheiro e o poder. Né? A busca pelo poder. O sexo, o dinheiro e o poder. Só que tem uma questão. Com dinheiro, você compra sexo e poder. Não compra? Então, olha a potência do dinheiro na nossa vida. Né? Olha o quanto que o dinheiro influencia na nossa vida. Se ainda não acreditaram nisso, olha nessa estatística aqui. Assuntos relacionados a dinheiro são a 2ª maior causa de separação no mundo. Por problemas de dinheiro. Ou seja, amor, vem cá, meu bem, beijinho, beijinho. Acabou comida na mesa, gente? Acabou. Faltou dinheiro. Aí vem a questão da escassez, necessidades básicas, de resolver aquilo, preciso resolver isso. Entra em conflito, porque pode estar faltando coisas básicas para mim. Né? Então as pessoas se separam. A primeira, né? Qual que vocês acham que é a primeira? Hã? Isso, infidelidade. Infidelidade é a primeira causa de separação, a segunda é dinheiro. Né? Para ver o quanto o dinheiro influencia na nossa vida. Né? Então, a ideia, a gente precisa entender um pouco como que o dinheiro atua, pensando em nós como seres humanos, né? Como que ele atua dentro de nós, que é o primeiro pilar que a gente vai começar a trabalhar aqui. Eu vou mostrar 3 pilares para vocês, que precisam ser desenvolvidos para que vocês tenham o suporte, tenham a estrutura para conseguir conquistar a liberdade financeira. Tá? Então nós vamos começar a falar do primeiro, como que funciona o ser humano. Né? A gente precisa entender que nós agimos a partir de uma programação mental. Né? Todos nós aqui, durante a nossa vida, pelas experiências que nós passamos na nossa vida, nós fomos construindo uma programação mental, que seria um entendimento que a gente tem sobre a vida. Por exemplo, eu tenho uma programação mental específica sobre relacionamentos. Né? Pela minha história, pelo que eu vivi em casa, pelas pessoas que eu convivo, pela cultura que eu vivo, pela cidade onde eu vivo, enfim. Eu tenho uma programação mental, que é como se fosse um livro-guia, que me diz como que eu me relaciono em relação a relacionamentos. Né? Eu tenho essa programação mental. Né? Beleza, todo mundo tem isso. E a partir dessa programação mental que nascem os nossos pensamentos, as nossas sensações, as nossas emoções. Né? Os nossos pensamentos não vêm do nada. Eles vêm de algum lugar. Por exemplo, pensem numa cor que não existe. Vocês nunca viram. Não tem como, né? Não adianta ficar misturando cor na cabeça. Mistura verde com coisa que acontece. Não adianta, por quê? Porque a gente não tem a referência dessa cor que não existe. Isso não está embutido em algum lugar. Né? Então, todos os nossos pensamentos, sensações e emoções nascem a partir de uma programação mental que nós temos. Né? Então, temos a programação mental e nascem pensamentos, sensações e emoções. A gente entra em contato com o mundo, a gente vê uma coisa acontecendo no mundo, bate na nossa programação e a partir disso vem os pensamentos, as sensações e as emoções. Por exemplo, se tivesse uma criança aqui se esperneando aqui, ó, gritando, o que significa? Malcriada, sono, fome, birra, mimada. Para cada pessoa vai ter uma referência diferente, concordam? E é o mesmo fato, não é? Por quê? O que é realidade, afinal? Você sabe o que é realidade? Realidade é a soma de 2 fatores. De um fato concreto, que é a criança chorando, mais a interpretação que nós fazemos desse fato. Somando os 2 dá a realidade. Por isso que cada um tem uma realidade diferente. Por quê? Porque cada um, a hora que bater aqui na programação, vai interpretar de uma forma diferente. Deixa eu ver aqui para não dar vexame aqui ao vivo no mundo, aqui cair aqui. Vai bater aqui e vai trazer uma interpretação diferente. Então cada um vive uma realidade diferente. Então não adianta quando você vai discutir com o seu namorado porque ele tentando convencer ele disso, mas quer dizer, e o namorado tentando convencer a namorada. Isso não adianta, ele está vendo o mundo de forma diferente. É diferente a forma como ele vê o mundo da sua. Totalmente diferente. Né? Então não adianta querer convencer o outro a mudar alguma coisa. Ele vê de forma diferente. Né? Então a nossa programação leva aos nossos pensamentos, sensações e emoções,
E a partir do que a gente pensa, do que a gente sente, o que vem? A forma como a gente se comporta, as nossas ações, né? As decisões que a gente toma a cada segundo. Vocês tomaram uma decisão de estar presente aqui nessa noite, né? Essa decisão veio porque vocês viram aquela palestra, o anúncio, bateu aqui, isso mexeu com alguma coisa dentro de vocês que fez vocês pensarem e sentir, pô, deve ser legal, vamos lá, vamos. E vocês tomaram a ação de estar aqui, né? Então, toda a nossa vida é baseado em ações e em decisões que a gente toma a cada minuto, né? Que está relacionado à nossa programação mental. Ou seja, o resultado, as ações, quem você é hoje como pessoa, os resultados que você está tendo na vida, o seu trabalho, os seus relacionamentos, é resultado do quê? Da sua programação mental. De como você está programado aos relacionamentos, de como você está programado a se comportar em público, ao trabalho profissional, né? Está tudo programado dentro de você. Aí vem uma coisa importante. E com dinheiro não é diferente, né? A sua situação financeira hoje é resultado da sua relação com o dinheiro, da sua programação mental em relação ao dinheiro. Então você tem sim um programa dentro de você que diz como que vai ser as ações, as escolhas que você vai fazer na vida em relação ao dinheiro. E a nossa vida hoje é resultado do quê? Das nossas escolhas, não é? Nós estamos escolhendo a todo momento. Mesmo, eu estou no trabalho, eu tenho que trabalhar, porque não, você não tem que trabalhar, você vai lá trabalhar porque você quer, você escolheu. Né? Ninguém está indo de revólver te buscar na sua casa, você está escolhendo estar. Então a gente está escolhendo, a gente está na responsabilidade, autorresponsabilidade. Um dos pilares de um caminho de autoconhecimento, né? Você tem a responsabilidade, é a sua responsabilidade. E da mesma forma, a sua relação com o dinheiro define a sua situação financeira hoje. Então, se você hoje está quebrado, é culpa sua. Tem alguma coisa dentro de você que está te mantendo quebrado, que está te fazendo estar quebrado. Se você ganha muito dinheiro e torra tudo, torra mais do que ganha, é culpa sua. Não seria culpa, porque a nossa programação mental, principalmente até ali os 8, 10 anos de idade, ela é construída sem o nosso consentimento, digamos assim, né? Com 2, 3 anos de idade, se a sua mãe fala para você ali, você vai ser um fracassado, você não presta, não abraça, não dá carinho, a criança só registra, beleza, eu não presto, eu não dou carinho, eu vou ser um fracassado, só registra, né? Até os 8 anos de idade, mais ou menos. Depois de uma certa idade, porque a programação mental nossa, ela vai se mudando toda hora, né? Conforme, dependendo das nossas relações, de onde a gente está, enfim, isso vai se reprogramando. Só que aí, a partir de um certo ponto, a gente tem a condição de escolher o que a gente quer e o que a gente não quer, não é? A gente não escolhe, não, eu não vou andar com essa pessoa porque essa pessoa só fala de morte. Ela assiste da tenda todo dia e só fala de porcaria para mim. Então, eu escolho não estar com essa pessoa, né? Aí já passa a ser uma escolha. Então, você está interferindo na sua programação, né? Só que tem muita coisa que foi programada, principalmente nessa época de infância, que é muito profunda. Que está lá no inconsciente, escondidinho, que você não vê. Mas está lá. E enquanto você não muda aquilo, as suas ações, a sua escolha, o seu resultado vai continuar sendo o mesmo. Por exemplo, pensem aí nos últimos 3 relacionamentos que vocês tiveram. Pense nos últimos 3. Faz um flashback aí, sem chorar, sem ficar com raiva. Um flashback nos últimos 3. Agora olhem, veja se não tem padrão repetitivo. Ou às vezes em relação a fisicamente como a pessoa é. Às vezes a pessoa, as 3 pessoas eram chatas. Não, as 3 pessoas tinham muito dinheiro. Não, as 3 pessoas eram extremamente ciumentas. Vai ter repetição. Pode procurar que tem. Por quê? Porque quando você encontra uma repetição, é porque aquela programação mental em relação a essa questão ainda está dentro de você. E enquanto você não muda, você vai dar um jeito de atrair uma pessoa igual. É a mesma coisa que a pessoa fala, o meu emprego está uma droga. Muda de emprego, a mesma coisa. Não muda. Foi, eu mudei de emprego em outra cidade, mas é a mesma coisa. Porque você está programado daquela forma, né? Você está programado para escolher um emprego que vá provar que a sua programação mental é verdadeira. Esse é o ponto. Porque a nossa programação mental, que é o nosso guia, diz para nós mesmos, a nossa mente interpreta, poxa, minha programação mental é quem eu sou.
Né? 2 anos de idade, minha mãe falou que eu nunca vou ser amado. Então, isso é quem eu sou. Está lá dentro de mim. Né? Então, se é quem você é, qual que é o papel da nossa mente? De provar que aquilo é verdade realmente, porque é o que eu sou, eu estou programado, eu sou assim. Então, você inconscientemente toma decisões na vida, faz escolhas para provar aquela programação que você tem interna. Entenderam? Né? Então, olha só como a situação financeira é a mesma coisa, resultado da nossa relação com o dinheiro. Então, mostrando de uma outra forma, todo esse mundo interno que nós temos, toda essa programação, tanto mental, quanto emocional, quanto espiritual também, né? Quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando em religião, tá, gente? Se for pensar o ser humano como personalidade, né? Nós temos um aspecto que é nosso ego, né? Que é mais comum a gente ouvir falar, e tem a alma, que é a nossa parcela que não morre, enfim, que está em processo de evolução. Quando eu falo da minha alma, eu estou falando do meu corpo espiritual, estou falando da minha vida espiritual. Né? Então tem muita coisa que a gente carrega de outras encarnações, enfim, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Né? Então, dependendo das nossas raízes, que é o nosso mundo interno, a gente vai ter o nosso resultado, que é o mundo externo, que é, por exemplo, prosperidade ou escassez, sucesso ou fracasso. Isso tudo é resultado disso daqui. Né? Não adianta você plantar maçã e esperar que dê melancia. Concorda? Não adianta, plantou maçã, vai dar maçã. Se a sua raiz for que você é uma pessoa escassa, você vai dar um jeito de ser escasso. Por exemplo, pessoas que ganham na loteria, 6 meses no ano perde tudo. Então, não, mas essa pessoa é ignorante. Não, mas ela podia ter pagado alguém que cuidasse do dinheiro para ela. Por que ela não quis pagar alguém? Muitas vezes pode ser pela raiz de escassez que ela tem, de fracasso que ela tem. Então ela se auto-boicota para não contratar alguém para cuidar das coisas dela, para ela perder o dinheiro, para ela provar para ela mesma que ela é um fracasso. E isso é tudo científico, gente. Isso não é nada de viagem. Então a nossa vida é resultado das nossas raízes, da nossa programação mental. Com dinheiro é a mesma coisa. Né? Para vocês saberem como que vocês estão programados em relação ao dinheiro, olhe para sua carteira, olhe para sua conta bancária, já vai saber se está boa ou se está mais ou menos, não está tão boa a programação. Então vamos fazer uma autorreflexão aqui, para a gente entender como que você está programado. Faz uma reflexão com você mesmo. Você está programado para dar ou para receber? Tem pessoas que têm muita facilidade em dar. Minha mãe, por exemplo, se ela estivesse me assistindo ao vivo, mãe, de novo, você está seu nome. Minha mãe, ela tem muita facilidade para dar. O que quiser dela, precisar dela, ela dá. Dinheiro, tempo. Ela é uma pessoa muito aberta para dar. Agora, se um filho chama ela para ir na casa dele para jantar, ela não quer porque vai incomodar. Mas ela fala, não, vamos em casa, na sua casa vai incomodar. Não quer ir porque vai incomodar. E ela fica toda travada porque vai incomodar. Por quê? Porque ela é uma pessoa que ela está programada para dar, não para receber. E isso influencia na vida dela. Né? E com dinheiro é a mesma coisa. Né? Então reflita aí você acha que eu estou programado para dar ou para receber? Né? Você está programado para ter sucesso ou para ter fracasso? Isso é mais fácil, né? Olha na sua vida. Como está indo a coisa? Se está dando tudo certo ou se é aquela coisa que vai. Tem amigo meu que é impressionante, ele está andando assim, parece que ele tropeça em dinheiro, ele nem pensa em negócio novo, cai negócio novo no colo dele. Alguém conhece alguém assim? Tem gente que tem muita facilidade em ter sucesso, em fazer dinheiro, em prosperar, é impressionante. Mas tem gente também que trabalha, que rala e o negócio não anda. Não anda. Está programado para o fracasso. Né? Enquanto não mudar essa raiz, essa programação mental em relação ao fracasso, vai continuar assim. Atrair ou repelir dinheiro. Tem gente que parece que está andando pelo pessoal, olha, um bolo de 10 mil reais aqui. Tem gente que tem muita facilidade para atrair dinheiro, né? Que os negócios dão tudo certo, é impressionante. Tem gente que não vai, parece que corre o dinheiro e sai correndo da pessoa. Né? Então veja você acha que você está programado mais para atrair ou para repelir dinheiro? E por fim, e não o menos importante, pelo contrário, o mais importante, você merece ou você não merece? Como que é o seu nível de merecimento? Não só em relação ao dinheiro, mas em relação a outros aspectos da vida. Né? Como que é o seu nível de merecimento? O que acontece com uma pessoa que não se sente merecedora?
A hora que ela for, surgiu uma possibilidade de 2 vagas, uma para auxiliar de escritório, outra para chefe de escritório. Quem não se sente merecedora vai se candidatar para auxiliar de escritório. Porque ela fala, putz, eu não mereço isso, não é muito para mim. Né? E o merecimento, então, ele tem um poder na nossa vida absurdo, gente. Muitas vezes você trabalha, você faz as coisas, mas você não se sente merecedor daquilo. Por exemplo, pessoas que têm extrema dificuldade de cobrar pelo seu trabalho. A pessoa é boa pra caramba, mas ela não consegue cobrar. Ou cobra pouco ou faz de graça. Ou a hora que ela fala o preço, sabe aquelas pessoas assim? Custa R$100, mas eu dou desconto, tá? A outra nem falou que quer desconto. Já está querendo dar desconto. Por quê? Porque ela não se sente merecedora. Ela não acha que ela é merecedora de ganhar aquele dinheiro pelo trabalho dela. Então, as nossas crenças de merecimento, nossa programação mental de merecimento ou não, isso influencia muito na nossa vida. Né? Então, a gente tem que estar muito atento ao nosso nível de merecimento, né? Para a gente poder mudar isso, né? Para a gente conseguir mudar e as coisas transformarem a partir disso. E sabe quando que é mais forte, que se cria as crenças de merecimento, nossa? Até os 2 anos de idade, acredita? Até os 2 anos de idade é quanto mais se enraiza a crença de merecimento. O que aconteceu? Puta, minha criança até os 2 anos de idade não faz nada, né? Não faz nada mesmo. Sabe qual que é a única coisa que a criança quer até os 2 anos de idade? Amor. Amor. Então, quem é mãe, quem pensa em ser mãe, enfim, ame incondicionalmente o seu filho até os 2 anos de idade. Né? Porque isso vai criar toda a estrutura dele de merecimento ou não. Né? Porque se não criar, depois vai ter que ir no Instituto Essência para mudar a programação mental e para conseguir ser merecedor. Né? Então, até os 2 anos de idade é amor, é dar amor, amor incondicional. A criança só espera isso. E para a criança de 2 anos de idade, pai e mãe é Deus, né? É Deus. Então, amor, é isso que eles esperam. Né? Então, por aqui, dando uma olhadinha nessas perguntas rápidas, a gente já é possível você ter uma noção de como está a programação mental. Concorda? Já não deu para perceber algumas coisas da vida? De como que a gente está programado? Né? E sabe qual que é o primeiro passo para você mudar qualquer coisa na sua vida? Quem chuta aí? Ganha uma paçoquinha ali. Hã? Consciência. Pode pegar a paçoquinha depois. A consciência. O primeiro passo para você mudar qualquer coisa na sua vida, você tem que tomar consciência daquilo. Né? Tem que tomar consciência. A hora que você tomou consciência, opa, calma aí, tem alguma coisa. Enquanto a gente está no piloto automático, e a nossa vida, a gente está a maior parte aonde? No piloto automático. Por isso que a gente não percebe nada, só reage, né? E a vida vai indo e você nem viu, nem sabe para onde está indo. Né? Então a tomada de consciência, ela é fundamental dentro do processo de uma jornada de autotransformação, dentro de um processo de elevação de consciência. Tomar consciência. Então para isso você precisa sair do piloto automático. E o nosso estilo de vida hoje leva a gente exatamente para o outro lado, né? Cada vez mais coisa, mais informação, aquela correria, você está totalmente no piloto automático, nossa, como está passando rápido o dia, está passando rápido, porque você está só reagindo, você nem sabe o que está acontecendo. Né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, ao nosso estilo de vida, para que a gente passe a estar mais presente às coisas. Estar mais presente para a gente começar a pegar as coisas acontecendo. Né? Eu, como pratico meditação há muito tempo, às vezes a coisa vem, a emoção vem, ou o pensamento vem, mas eu opa, pode parar, não é isso que eu quero. Eu posso estar até programado assim dentro de mim, mas na hora de escolher o que eu vou fazer, aí eu posso escolher, eu que mando ainda. Eu posso ir contra essa programação, mas eu só consigo fazer isso por quê? Porque eu estou consciente, porque eu estou atento. Então, desenvolver a consciência, o estado de presença, né? Mindfulness, todo mundo já ouviu falar aqui, né, de mindfulness, né? Que é a atenção plena, você desenvolver um estado de presença, treinar para que você esteja a maior parte do tempo presente às coisas, o que está acontecendo. Né? Beleza, então respondo essa pergunta aqui. Dinheiro traz felicidade? Quem acha que traz felicidade, erga a mão? Quem acha que dinheiro não traz felicidade? Quem não acha nada, erga a mão. É a maioria, porque a maioria não ergue a mão. De novo, quem acha que dinheiro traz felicidade, erga a mão. Quem acha que dinheiro não traz felicidade, quem não acha nada, está em dúvida, não tem resposta certa ou errada para isso. O que tem é como você está programado a relação dinheiro e felicidade.
Né? Então, como bate para você essa frase, dinheiro traz felicidade ou não, isso já traz uma pista de alguma coisa para você em relação à sua relação entre dinheiro e felicidade. Né? E o que nós estamos buscando na vida? Para que vocês trabalham? Para que vocês têm família? Para que vocês estão vivendo? Para quê? O que vocês querem no final? Ser feliz. Cada um de um jeito, cada um entende a felicidade de uma forma, mas no fundo a gente está buscando ser feliz. Nem que seja ser feliz comprar 10 carros, ter 10 carros, ter 10 Ferrari. Não importa, é a forma de felicidade. Né? E se a gente não tem uma associação positiva entre dinheiro e felicidade, porque tem gente, por exemplo, que por causa de divisão de dinheiro, de família, acabou a família. Né? Quem já conhece alguém, quem já viu algum caso assim? Chega uma hora de divisão, não dá, é meu, é mais é meu, a pessoa fica 30 anos sem falar com o irmão. Como que é a associação que essa pessoa faz entre dinheiro e felicidade? Positiva ou negativa? Bem negativa. Né? Ele cria uma coisa ali, porque puta, o dinheiro fez eu não estar perto. É lógico, isso não é consciente. Isso é inconsciente, isso é bem importante ter claro isso. Não, eu não sou assim. Mas tem muita coisa que a gente não é, mas a hora que a gente vai ver o estilo de forma, como que está na sua vida e como que a gente reage às coisas, a gente vai ver que a gente reage de forma muito estranha muitas vezes. Que não condiz com o que a gente pensa, com o que está, né, com o que a gente acredita, mas tem questões lá no fundo que fazem a gente reagir assim ainda. É essas questões lá no fundo que a gente tem que estar atento, que a gente tem que procurar resolver. Até agora, tranquilo? Beleza, então vamos seguir. E aí entra um outro ponto importante em relação ao dinheiro, que é o tal da comfort zone, a zona de conforto. Né? O que acontece? Como que se cria a zona de conforto? Todo mundo aqui vive dentro de uma zona de conforto. E se vocês tiverem perguntas, reclamações, né, vocês podem falar, tá? Principalmente se uma coisa que vocês não concordarem, aí é mais legal ainda. Fale para trazer para a gente discutir. Né? Todo mundo vive dentro de uma zona de conforto. Todo mundo aqui. Só que para algumas pessoas, a zona de conforto é isso aqui, a pessoa não consegue nem olhar para trás. E para outra pessoa é isso aqui, né? Ela vem para cá, a zona de conforto é do tamanho desse tablado, para outra pessoa é do tamanho dessa sala. Mas todo mundo vive dentro de uma zona de conforto. E sabe qual que é o objetivo da nossa mente? Para que a nossa mente existe? A nossa mente existe para nos proteger. A nossa mente está ligada ao nosso ego, que seria o que? As nossas necessidades de sobrevivência, necessidades básicas de sobrevivência, de relacionamento, de autoestima. Isso é o que garante a sobrevivência, é isso que dá a base para a nossa alma se experienciar aqui. Né? E está relacionado à nossa mente. Né? Então a função da nossa mente é nos manter seguros. Graças à nossa mente, o pessoal não sai dali e pula de cabeça. Porque ele sabe que vai dar mal, né? Não vai dar certo isso. Então é a nossa mente que está nos protegendo. Então é importante ter a zona de conforto. Né? Só que o problema é que às vezes a zona de conforto é tão apertada que a pessoa não consegue fazer nada. E o que cerca ela são as crenças, é essa programação mental que a gente tem. Ela que está definindo o tamanho da nossa zona de conforto. Né? Por exemplo, vou citar o meu exemplo pessoal para ficar mais claro. Eu venho de uma família extremamente tradicional no sentido de você tem que entrar numa empresa, ficar ali 30, 40 anos, se aposentar, ficar quietinho para ninguém te ver, ninguém querer te mandar embora, carteira assinada, INSS e vai, aposenta e morre e está tudo certo. Minha família é assim. Alguém tem mais família assim? Não é só eu. Da minha geração é assim. Beleza, daí estava tudo certo, fiz tudo dentro do script. Fiz faculdade, fiz mestrado, fiz especialização, entrei numa multinacional, tinha um cargo maravilhoso, tinha um salário maravilhoso, uma perspectiva fantástica. Só que chegou depois de 10 anos, um dia eu sentei em frente à cadeira do meu computador, olhei para a tela e falei, o que eu estou fazendo aqui? Alguém já sentiu isso? Ou é só eu também? Senti, o que eu estou fazendo aqui, né? Foi, beleza, né? Vamos lá. Comecei a trabalhar, falei, já passou umas 3 horas. Daí eu olhei, nossa, passou 15 minutos. Falei, meu Deus do céu, vai dar amanhã, mas não vai dar 5h18. Lá em Jaraguá é 5h18. Lá é terra de alemão, então tudo bem certo. 5h18 tem que sair do trabalho. E não vai, aquele sofrimento, aquela coisa, até que começou a vir pro meu corpo. Comecei a ter problema e trava aqui e coisa, e eu incomodar, puta, mas não tá legal, mas como não tá legal? Você tem um emprego maravilhoso, você tem um salário maravilhoso, sua família tá orgulhosa de você. Como não tá legal? Tá legal sim. E eu tentava falar pra mim, tá legal, mas meu corpo falando que não tá. Ai meu Deus, não tá. Eu falei, beleza, né? O que eu faço então? Só que só tinha um problema. Eu sabia que não estava legal, mas não sabia o que eu queria. Putz, aí foi
Aí eu falei, putz, mas eu preciso sair dessa zona de conforto. Eu tô aqui travado, porque minha zona de conforto era pequenininha em relação a esse aspecto, né? E eu não sabia o que fazer, e aquela dor, até que eu falei, ou eu vou, ou eu, né? E larguei. Larguei tudo e fui para Bahia. Fiquei 1 mês e meio na Bahia, no Ecovila. Só hippie e eu lá no meio. Falei, aqui ninguém vai me julgar. Aqui ninguém vai falar de mim. Se alguém erguer a mão, aquele negócio lá, tira a primeira vez que tem teto de vidro lá. Tá tudo com vidro quebrado lá, com o teto quebrado de vidro. Eu vou lá. Fiquei 1 mês e meio na Bahia. Olha, depois que eu saí, que eu liguei, que eu avisei, eu falei para minha irmã, por WhatsApp, avisa o meu pai e minha mãe que eu saí da empresa. E tô indo para Bahia. Meu pai ficou quase 1 semana sem dormir, coitadinho. Por quê? Porque eu saí, tava tudo certo, eu saí fora do padrão de segurança, né? E eles querem a minha segurança, né? Tá tudo certo, né? Beleza, daí eu saí, daí isso foi nos últimos 3 anos e meio, né? Quando eu saí faz 3 anos e meio. Daí eu saí, fui pra Bahia, fiquei lá, voltei, daí começou, putz, mas eu ainda não sei o que eu quero. Eu pensei que eu ia pra Bahia, que eu ia me entregar no meu propósito e abrir uma porta mágica, agora eu sei meu caminho, né? Tá tudo certo, né? Deus vai me mostrar, mostrou nada. E eu voltei para Jaraguá e falei, meu Deus, o que eu faço na minha vida? E aquela coisa. Aí foram os 3 anos mais desafiadores da minha vida. Foram os 3 anos, ao mesmo tempo, mais maravilhosos da minha vida. Foi um dos anos que eu tive os maiores contatos, assim, realmente, com o meu lado espiritual. Foi nesses 3 anos e meio, mas foi também os momentos que eu tive o maior contato com as minhas sombras mais profundas, assim. De eu me pegar deitado no escritório de casa, chorando encolhido, de medo, de não saber o que fazer. Por estar lidando com a incerteza, por ter saído dessa zona de conforto e estar ali. Beleza. Passou o tempo, até que eu comecei a olhar e falei, nossa, olha, eu ainda tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, não está faltando, não morri, eu tô vivendo ainda, né? Não é tão ruim assim quanto eu imaginava, né? E a hora que eu percebi isso, o que aconteceu? Eu saí fora da zona de conforto, mas o que acontece quando você sai fora da zona de conforto e você prova que essa programação que você tinha, que te limitava, não é verdade, que é mentira? O que acontece com a sua zona de conforto? Expande, aumenta. Ou seja, eu estava ali, ó, agora eu estou aqui assim, ó. Tanto que, por exemplo, se hoje eu decidir voltar para uma empresa, que pode acontecer, né? O mundo dá voltas, né? Nós estamos em constante aprendizado e mergulhando em camadas de aprendizado dentro de nós, né? Hoje, se eu voltar numa empresa e se eu não gostar, eu saio, para mim é tchau, tchau. Saio muito fácil. Por quê? Porque a minha zona de conforto já aumentou. Eu sei que eu não vou morrer. Eu sei que eu vou conseguir outra coisa, eu sei que eu tenho capacidade de outra coisa, né? Só que eu consegui fazer isso só por quê? Porque eu experimentei fora da zona de conforto. Porque eu quebrei essas crenças em relação a isso. Aí, expandi, aí eu comecei a olhar para os lados. Olha, quanta coisa, tem um IPM, eu estou aqui por causa disso, por causa dessa decisão que eu tomei essa vez, né? Então, para que a gente possa quebrar a nossa zona de conforto, sair da zona de conforto, a gente precisa se arriscar, a gente precisa se experienciar. Tanto que tem até o Paulo Vieira fala muito disso, que poder é a habilidade de agir. Isso é realmente uma pessoa poderosa. Não é que nem aquele cão que tá, quando está com o portão fechado lá, abriu o portão e ele abaixa assim, vai para frente, né? Esse não tem poder nenhum esse cachorro, está se enganando. Não, significa se experimentar fora daquilo que para você é confortável. E lógico, não que precisa fazer o que eu fiz. Até porque depois que eu saí da empresa, depois eu cheguei uma hora e falei, porra, mas eu tô com o mesmo sentimento que eu tava lá dentro. Eu falei, puta, e agora eu tô desempregado, né? Fudeu, né? E agora eu tô sem dinheiro, né? Burro, né? Ou seja, mas não que tenha a ver com mas esse movimento, para mim, foi necessário para eu expandir meu horizonte, para eu expandir minha zona de conforto, né? Então é realmente você se experimentar. Às vezes coisas bobas que sempre falam para ele, não, muda de rua, pegue um outro caminho. Em vez de você ir para a mesma rua, vai por outro caminho, veja outras coisas. Isso já é como se você fizesse assim, ó, uau, tem mais coisas, né? E isso vai abrindo, viaja pelo mundo. Quer ter ganho realmente de cultura, dá uma viajada pela Europa, fica lá, faz um mochilão, fica 1 mês para você ver. Sua zona de conforto se abre de uma forma absurda, né? Então é isso, é se experimentar, se permitir experimentar fora do padrãozinho que você acha seguro, né? Então, a partir do momento que você experimenta, né, se abre um novo mundo de possibilidades, né? Até porque, gente,
Esse Mark Twain falava, tive milhares de problemas, a maioria deles nunca aconteceu. A gente está cheio de problema, mas esse problema está na nossa cabeça só. Está só na nossa cabeça. Só que a gente precisa provar para nós mesmos que isso não é verdade. E para isso você vai precisar arriscar um pouco. Né? Então, o que eu estou querendo trazer com tudo isso? Que a sua programação mental hoje em relação ao dinheiro está te limitando de uma certa forma. Está te mantendo preso nessa zona de conforto. O seu sucesso financeiro está aqui, ó. O seu sonho de viajar pelo mundo está aqui, ó. A sua possibilidade de montar uma empresa e ser bem sucedido está aqui, ó. Não está aqui dentro. Porque se estivesse aqui dentro, você já tinha conseguido. Concorda? Porque você já está aqui. Se o que você quer está aqui, você já teria conseguido. Mas você não conseguiu ainda. Muitas coisas. Então é porque está fora. Então você vai ter que se experimentar. Você vai ter que se arriscar e provar para você mesmo que é mentira. E aqui vem um ponto importante. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós podemos mudar a nossa programação mental. Quem já ouviu falar de neuroplasticidade do cérebro? Cientificamente, hoje já é provado que a gente cria neurônios a vida inteira. Quando eu falo de programação mental, fisicamente mesmo, eu estou falando de sinapses, de conexões neurais. E a gente consegue mudar isso. E daí a gente vê, então se todas as minhas ações nascem a partir da minha programação mental, lembra que eu mostrei no começo? E eu consigo mudar a minha programação mental, significa que eu consigo fazer o que eu quiser. Basta você ter a programação certa para isso. Tem gente aí, aquele rapaz lá que vive dando palestra aí, que era catador de lixo, que hoje dá palestra no mundo inteiro. Não sei o nome do rapaz lá. Porra, olha só, olha as condições de vida que ele tinha e aonde ele chegou. Se ele consegue, a gente que tem estudo não vai conseguir, né? Não que quem não tem, não está relacionado ao estudo, né? Só para a gente comparar que é o que? É a programação mental. É o nível de programação que ele tinha em relação ao merecimento dele, ao sucesso que ele tinha. Então a gente consegue programar nossa mente para o sucesso. A gente consegue programar nossa mente para ganhar dinheiro. A gente consegue programar nossa mente para ser próspero, para ser abundante. Né? Aí, trazendo um aspecto mais espiritual da coisa, o mundo é abundante, a natureza é abundante e nós fazemos parte da natureza, então nós somos abundantes também. Se você hoje não é abundante, é porque você está programado para não ser, porque você ainda não entendeu que você faz parte daquilo. Né? Então cabe a você se esforçar, agir, se esforçar para você poder mudar a sua programação mental. Então esse é o primeiro pilar para a gente construir a liberdade financeira. Você tem que mudar a sua programação mental. Para você ser rico mesmo, ganhar muito dinheiro, você precisa mudar a sua programação mental. Ficou claro aqui? Alguma questão? Convenci? Entendeu? Beleza, então esse é o primeiro pilar. Só que não basta isso. Não é só isso. Só isso não é suficiente. Por quê? Porque existe uma regra. Existe um jogo em relação ao dinheiro. Algumas regras de como o dinheiro funciona na nossa sociedade capitalista. Né? Então não adianta você atrair muito dinheiro se você não sabe o que fazer com esse dinheiro. Né? Aí vem o segundo pilar, que é o quê? A gente precisa aprender a administrar o nosso dinheiro. E aí vem um problema crítico no Brasil. Né? O Brasil se encontra na 74ª posição de educação financeira, atrás de países como Madagascar, Togo, Zimbábue. O pessoal mal tem o que comer, mas sabe mais lidar com dinheiro do que nós. Pra vocês terem uma ideia. Né? Infelizmente, o nosso nível de educação financeira é terrível. Quem aqui teve educação financeira na faculdade ou na escola, erga a mão? 3 pessoas. Né? Olha só isso, a gente não teve educação financeira. Chega a ser piada, né? A gente aprende que esse osso se chama fêmur, que aqui é a válvula aorta, não sei o quê, e a gente não sabe mexer com dinheiro. Pô, será que é mais importante você saber que esse osso se chama fêmur do que você saber mexer, cuidar do seu dinheiro? Quantas vezes na vida você precisou, para sua sobrevivência, saber que o osso se chama fêmur? É umas coisas sem noção, né? É umas coisas sem noção. Então, é uma necessidade que a gente precisa aprender educação financeira. Né? E qual que é a base da educação financeira? O orçamento. Você ter um controle orçamentário. Você saber para onde está indo o seu dinheiro, o que você está fazendo com o seu dinheiro. E olha a realidade aqui, ó.
46% dos brasileiros não têm um orçamento doméstico. Quem aqui sabe exatamente quanto ganha, quanto sai, aonde que vai o dinheiro, não saber de cor, mas sabe, tem anotado, isso aqui vai para lá, quantos tem, ergue a mão. E acompanha mensalmente isso. Estamos nessa aí, ó. Estamos na média. 40% que faz isso. E se você não tem um controle orçamentário, se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, como que você vai administrar uma coisa que você não conhece? Concorda? Não tem como. Não tem como você administrar uma coisa que você não sabe, né? Por exemplo, e o orçamento é muito interessante. O orçamento, ele é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, sabiam? Excelente ferramenta de autoconhecimento, né? Por isso que muitas vezes as pessoas não querem fazer orçamento, porque não querem ver a verdade. Deixa assim, vai torcendo que vai dar certo. Fecha, qualquer coisa é um cheque especial, não quero nem ver. Por exemplo, iPhone XX Max 512 GB. Quem sabe quanto custa um celular desse? 9.500. Quem tem um iPhone Max XS 512, não come uma paçoquinha, desça para os outros que nós não tem, né? Você já tem muito dinheiro. E não tem para todo mundo ali, então não coma tudo, deixa para nós. O que significa uma pessoa comprar um celular de R$ 9.500? Considerando as funções que ele tem ou não, enfim. O que significa? Loucura, o que mais? Status, o que mais? Normal, o que mais? O que significa para você uma pessoa que compra um celular de R$ 9.500? Quer esnobar, pode ser uma ferramenta de trabalho, né? Ou seja, o que é... Existe um certo ou errado em relação a isso? Não. Não tem. Para cada um significa uma coisa comprar um celular de 9.500. Então anotem isso. Nada tem significado nessa vida, a não ser o que você dá àquilo. Então não tem problema nenhum você ter uma Ferrari, você ter um celular de R$ 9.500, agora pensando em termos financeiros, sem considerar a questão de status, do que significa mais emocionalmente, né? Pensando de termos, agora nós estamos entrando no lado da palestra que é mais pé no chão, educação financeira, tá? Então não tem nenhum problema você ter um celular de R$ 9.500 se você ganha R$ 30.000 por mês. Agora, se você ganha R$ 2.000 e você tem um celular de 9.500, aí vale a pena avaliar se realmente está fazendo sentido, né? Então, essa é a questão. Então, não tem nenhum problema em a pessoa ser rica, em ter uma Ferrari. Então, não tem. Desde que isso encaixe dentro do orçamento dela, ela se sente merecedora em ter aquilo, tem que vai lá e tem mesmo. Não tem problema nenhum com isso, né? Então, isso, como que isso se encaixa no seu orçamento ou não, diz muito a respeito de você, concordam? Por isso que o orçamento é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Se você ganha R$ 2.000 por mês e quer porque quer ter um celular desse, reflita dentro de você, por que eu quero ter isso? Né? O que eu preciso, né, compensar, ou enfim, para o que vai mudar a minha vida em eu ter um celular de 9.500? Né? Então, o autoconhecimento, o orçamento é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento, né? Então, é a base da administração financeira, educação financeira, você precisa fazer orçamento. Você precisa saber para onde está indo o seu dinheiro ou não, né? E agora, para ajudar vocês, para que vocês nunca mais, ou nunca, quem nunca entrou, entre no vermelho, eu vou ensinar uma regra. Se vocês fizerem isso que eu vou propor aqui, eu garanto para vocês que vocês nunca vão ter problema de dinheiro. Eu prometo, eu assino embaixo. Só que eu quero propor um desafio. Eu vou trazer aqui o que é, né, qual que é a regra, mas vocês vão se comprometer a fazer essa regra por um mês. E vocês vão ver o que acontece com a sua conta bancária no final de um mês. Quem topa o desafio? Sem saber o que é. Topa? Olha, isso é um compromisso com vocês mesmos, hein? Com vocês mesmos. Vocês vão testar isso por um mês. Um mês. Sem falhar. Um mês. E depois vocês vão ver o que aconteceu, o que mudou de um mês para o outro com a sua conta financeira, com a sua conta bancária. E, de preferência, se alguém lembrar, vocês me mandam um e-mail e me avisam. Qual que é a regra?
Antes de vocês comprarem qualquer coisa nesse próximo mês, você vai perguntar para você mesmo: eu preciso mesmo? Eu posso pagar? Precisa ser agora? Se você tiver um sim para as 3 perguntas, você compra. Se tiver um não para qualquer uma dessas 3 perguntas, você não vai comprar. Quem prometeu, eu marquei, hein? Ó, 1 mês, tá? Mas faz, só para ver o que acontece. Então pega, anota numa folha, preciso mesmo, posso pagar para você agora, coloca junto com o cartão de crédito e junto com onde fica o dinheiro ali. Daí você vai olhar aquilo e você vai lembrar, filho da mãe daquele palestrante, né? Mas testa para ver o que acontece. Por que, se você fizer isso, não vai dar problema? Por que não vai dar problema? Porque a maior parte das coisas que a gente compra, a gente não precisa. Se precisa, tem muitas que você não pode pagar, então você vai parcelar porque você não tem dinheiro para comprar isso à vista. Ou não precisa ser agora. Principalmente, vamos falar dos homens agora, carro. Tem o inconsciente coletivo, já ouviu falar de inconsciente coletivo? Consciente coletivo, né, definido por Jung, inclusive, é científico também, né, que são leis que estão no inconsciente, que paira uma cultura, um país, né, ou na cabeça dos homens. Qual que é o inconsciente coletivo dos homens? Que carro deu 40 mil, tem que vender, porque senão vai dar manutenção. Ou, não, mas eu já tenho 2 anos esse carro, preciso vender, porque senão vai dar manutenção. Como se carro novo não desse manutenção, né? Dá manutenção do mesmo jeito. Mas isso está tão incrustado no nosso inconsciente coletivo que tem gente que tem amigo meu que troca carro todo ano. Todo ano. Quer dizer, ele precisa realmente trocar naquela hora? Não precisa. Daria para esperar mais 2 anos, 3 anos, 5 anos. Né? Então, garanto para vocês, se passar desse primeiro, sendo que a maioria já vai parar aqui, ó, do consumo, a maioria já vai parar aqui. Ó. Se passar desse daqui, vai parar aqui. Se não for aqui, vai parar aqui. Então, é lógico. Só que tem como levar uma vida assim? Uma vida com essa regra 100%? Tem, né? Mas ou vidinha medíocre, né? Você não pode fazer nada. Você não pode... Não, eu vou lá naquele restaurante, vamos pegar um vinho aí sem olhar o preço. Você não pode mais fazer isso se você fizer isso aqui. Concordam? É lógico, isso é um extremo. Mas vocês concordam que se você fizer isso, não vai ter problema financeiro? Não vai ter. Não tem como ter problema financeiro. Então, quem se comprometeu a experimentar, vejam a diferença que vai dar. Daí vocês experimentam, depois qual que é a ideia? Equilibrar. Equilibrar necessidade e desejo. Para que isso se encaixe dentro do seu orçamento, né? Para que sobre dinheiro todo mês, isso é uma regra, gente. Todo mês, para quem quer conquistar a liberdade financeira, claro, quem não quer, quem acha que isso é uma bobeira, tudo bem. Mas para quem quer conquistar a liberdade financeira, todo mês tem que sobrar dinheiro. Todo mês. Que a gente vai explicar daqui a pouco. Né? E se você equilibrar a necessidade e o desejo, você vai fazer sobrar dinheiro todo mês. E aí você vai controlando. Quanto que vai sobrar, vai, né? Controlando isso. Então, tá feito, né? Outra regra básica, outro ponto extremamente importante para educação financeira, que faz toda a diferença. Dinheiro precisa ter nome. Sabe o que significa isso? Quando você ganha o dinheiro lá, vocês em Curitiba, aqui que já são alto nível, lá, ganham 20, 30 mil por mês. Quando vocês ganham aqui 20 mil por mês, vocês têm que olhar para o 20 mil, vocês têm que olhar. Vocês têm que saber, 1.500 é da minha previdência privada. 3 mil é do meu gastos de curto e médio prazo. 2 mil é para doação. 50% é para as minhas despesas. Isso é dar nome ao dinheiro. Isso é dar nome. É você saber exatamente o que você vai fazer com aquele dinheiro. Para que ele serve, para cada parcela, para que ele serve. Por quê? Porque dependendo da parcela, para que serve aquele dinheiro, você vai dar uma destinação diferente. Agora, se você ganha e vai gastando e saravá e vamos ver, torcer para que no final do mês sobre alguma coisa, né? Não vai dar, não vai ter como. Né? Então, dinheiro precisa ter nome. Beleza, você fez a regrinha, começou a sobrar dinheiro, você está dando o nome certo para o dinheiro, está colocando o dinheiro nas caixinhas certas, começou a sobrar dinheiro, você começou a alocar o dinheiro em algumas coisas específicas, aí vem o terceiro pilar que você precisa desenvolver para você conquistar a liberdade financeira. De novo, quem não quer, está tudo certo. Que é o quê? Você precisa aprender a investir esse dinheiro.
Não adianta você sobrar 5 mil por mês e você deixa no colchão, embaixo do colchão. Ou, num segundo nível, você deixa na poupança. Você vê como, né? Fica a dica, né? Que eu estou querendo dizer, né? Não, oi? Estou insultando. Não adianta você sobrar dinheiro se você pega esse dinheiro e você não sabe o que fazer com ele. Se você não sabe investir. E quando eu falo investimento, eu não estou falando necessariamente de investimento em alguma aplicação. Tem gente que tem uma habilidade tremenda com comprar imóvel e vender imóvel. Comprar e vender terreno. Fazer casinhas e alugar. Essa pessoa tem que ir nisso. Vai nisso, investe nisso. É claro, eu acredito na minha vida financeira, eu tenho como regra que sempre uma parcela do meu dinheiro vai ficar em aplicações financeiras. Né? Vai ter um nível de liquidez tal para que se eu precisar, eu tenho dinheiro. Porque se você comprou, se eu comprei um terreno lá no bairro, qual que é o bairro mais longe, mais inabitado de Curitiba? Que tem que estar, faz 20 anos que estão falando que vai acontecer, mas não acontece. Tem isso aqui? Tem, né? Mas você compra terreno lá nesse bairro, comprei um negoção lá, comprei o canto inteiro, o lote todo. Daí dá um piripá que você precisa de um dinheiro na hora ali. Você tem? Como que você vai vender esse terreno? Você vai entregar muito baixo, muito barato, ou, né? Então você precisa ter uma parcela do seu dinheiro líquido. Aí você precisa dar nome ao dinheiro, porque quando você dá nome ao dinheiro, você sabe quanto que você precisa ter líquido para curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Enfim. Então você precisa aprender a investir o dinheiro. Vamos trazer o exemplo da poupança, né? Por que eu falei da poupança? A poupança ainda é... Quem aqui usa a poupança como um lugar de guardar dinheiro, enfim, como investimento? Quem que ainda usa, erga a mão? Erga a mão. Legal. Na média, a estatística é que 65% dos brasileiros ainda usa a poupança como, né, como principal fonte de investimento, que é a mais conhecida, né? Sempre foi. Beleza. Olha que interessante aqui esse gráfico aqui, ó. O que aconteceu em 2015? 2015 foi o ano em que a poupança teve o maior rendimento nos últimos 10, 15, 20 anos. Foi em 2015. Foi um sucesso, né? Quem tinha dinheiro lá, eu sabia que a poupança era o bicho, né? Sempre ia dar certo, que ia dar certo, foi o bicho. Só que quem tinha dinheiro na poupança em 2015 perdeu o poder de compra de 2,28%. Por mais que a poupança tinha estourado nesse ano. Porque o que aconteceu? Por mais que a poupança tinha estourado em 8 e pouco lá, a inflação estava em 11, 12. Perdeu o poder de compra. Perdeu o poder de compra, né? Então, quem não tinha conhecimento, que tinha poupança, tinha dinheiro na poupança nesse momento, perdeu dinheiro. Né? Por quê? Por desconhecimento. Daí termina a palestra, ai meu Deus do céu, vou tirar todo o dinheiro que eu tinha na poupança lá. Né? O professor falou, vou tirar e chega de poupança. Está errado também. Por quê? Quem tem dinheiro na poupança aí antes de 2012, quando mudou a regra da poupança, está rendendo mais do que um CDI hoje de 100%. Então não tire o dinheiro. Aprenda, entenda como funciona, para você saber o que você fazer com o seu dinheiro. Né? E é para isso que eu estou trazendo essa ideia aqui. Então a poupança não é de toda ruim, não é isso. Mas na maioria das vezes é. Mas enfim, mas não é de toda ruim. Você precisa aprender, você precisa entender que hora que ela é boa, que hora que ela não é, que hora que ela serve para você e que hora que ela não serve. Esse é o ponto. Esse é o ponto que a maioria das pessoas não sabe. Por exemplo, uma pergunta básica. Quem sabe qual que é a regra de funcionamento da poupança? Como que a poupança remunera o dinheiro que a gente deixa lá? Quem sabe, erga a mão. Bem alto. Não. Como que é a forma de cálculo da poupança? Erga a mão, quem sabe? Exatamente. Você viu, a maioria das pessoas, para não falar ninguém aqui, né, porque é só ele que ergueu a mão, não sabe como funciona a regra da poupança. E é o investimento mais trivial que existe, é o mais básico. Né? Porque não é porque a gente é burro, não, é porque a gente não aprendeu. A gente ninguém ensinou a gente isso, a gente estava preocupado em ensinar para a gente o fêmur, não a entender de investimento. Né? Ninguém ensinou a gente isso. Né? Então, qual que é a regra da poupança para você saber? Quando a taxa, quem que sabe o que é taxa Selic? Erga a mão. Bem alto. Deve ter erguido aqui uns 5%. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Se você quer aprender a investir, você tem que entender como funciona a taxa Selic.
E a maioria não sabe. Por quê? Porque a gente não aprendeu. Né? Então, dependendo do valor que está a taxa Selic, a regra de cálculo da poupança muda. Se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, o valor que você tem da poupança vai render 0,5% mais uma taxa TR. Se a taxa Selic estiver abaixo de 8,5%, o rendimento da poupança vai ser 70% da Selic mais a TR. Né? Então, muda o rendimento, a forma de cálculo da poupança, dependendo da taxa Selic. Né? Então, a gente precisa saber isso. Por quê? Porque daí a gente precisa acompanhar a taxa Selic. Quem sabe quanto que está a taxa Selic? 6 e pouco. A gente até sabe, mas não sabe nem para que serve isso, né? Mas sabe que quanto está, né? Mas não sabe o que eu vou fazer com isso, né? Então é isso, é esse tipo de conhecimento de investimento que ainda é básico. Estou falando de uma coisa bem básica, de poupança, né? Que a gente precisa saber, gente. A gente precisa saber. É que nem aquela coisa, eu não gosto de exercício físico, eu não gosto, eu vou comer coxinha e paçoquinha todo dia. Não tem escolha, gente. O nosso corpo físico, a gente vai morrer se a gente fizer isso. Né? É a mesma coisa de dinheiro. A gente tem que aprender a lidar com dinheiro. Não tem essa de gosto ou não gosto. Concordam? Que ele é básico para a nossa vida. É só vocês começarem a pensar que o dinheiro que vocês têm hoje, ele é fruto da coisa mais importante que vocês têm na vida, que é o quê? Tempo. Comecem a olhar o dinheiro dessa forma. Esse dinheiro aqui me custou 1 ano de trabalho, 1 ano de vida. Eu vivi 1 ano a menos, digamos assim, né? Para quem trabalha numa coisa que não gosta, principalmente. Vivi 1 ano a menos de vida para ter isso aqui. E eu não sei mexer nisso. Faz sentido? Não faz, gente. Tem que aprender a mexer com o dinheiro. Tem que aprender a mexer, não tem escolha. Né? Por exemplo, quem aqui quer ser milionário, erga a mão. Quem não ergueu também, né? Você avalia, né? Por que você não quer ser milionário, meu filho? Tem que querer ser milionário. Ou se ser milionário, você vai fazer, né, miséria. Vamos imaginar, para a gente ser milionário em 30 anos. É um período bom, né? Todo mundo aqui ainda vai estar vivo para ser milionário. Então vamos pensar 1 ano, 30 anos, para não ficar uma coisa muito distante, né? Senão fica, para não ficar uma coisa muito difícil. 30 anos, né? O que acontece? Eu vou mostrar para vocês a diferença de quem se preocupa com dinheiro, de quem cuida da vida financeira, de quem entende de dinheiro e de quem não gosta disso e não quer mexer com isso. Quem não gosta disso e não quer mexer com isso, vai guardar dinheiro por 30 anos aonde? Na poupança, né? Para não falar embaixo do colchão. Na poupança. Se você, considerando a poupança aqui rendendo 0,6% ao mês, se você deixar o dinheiro na poupança, você precisa guardar R$ 787 por mês durante 30 anos para você ser milionário. Dá para todo mundo aqui, gente. Concordam? A gente só não é milionário por quê? Porque a gente não guarda, porque não sobra dinheiro. Né? Então, olha como não é difícil ser milionário hoje. Né? 30 anos. Então, se você... É lógico, aí eu não estou descontando inflação, nada, tá? Só estou somando o número de 1 milhão. Se você guardar R$ 787 por mês... Deixa eu ver a hora aqui. R$ 787 por mês, em 30 anos você vai virar milionário. Beleza. Agora vamos pegar uma pessoa que ela se preocupa um pouco mais. Ela assistiu a palestra, achou legal, vou estudar um pouquinho mais de educação financeira e tal, e vou colocar em aplicações um pouquinho melhores, CDB, não sei o que, LCA, LCI, e consegue uma aplicação de 0,9% ao mês. 0,9 para 0,6 é a mesma coisa. Olha a diferença. Você precisa guardar R$ 372 durante 30 anos para você ser milionário. Caiu pela metade. Só pelo fato de você ter mexido saído um pouquinho da zona de conforto em relação ao dinheiro. Pouquinho, porque isso aqui não tem nada de coisa arriscada aqui não. Estou falando em coisa de sem risco. Né? Sem risco. Você consegue, guardando 372, você consegue ficar milionário em 30 anos. Agora, se você for um pouquinho mais interessado, né, começar a diversificar, vou diversificar investimento, vou acompanhar a economia, dependendo de como está a economia, eu invisto aqui, dependendo eu invisto aqui, já, né, começo a mexer um pouquinho mais, você consegue tirar 1,2% ao mês. Você precisa guardar R$ 166 por mês, durante 30 anos, para você ficar milionário. Então, essa é a diferença de quem se importa com dinheiro, de quem dá valor ao dinheiro que foi ganhado com suor, e essa é de quem não se importa com dinheiro. Olha a diferença. Absurdo, né? E por que é tão absurdo assim? A diferença, olha, parece tão pouquinho, né? O que dá a grande diferença aqui?
O tempo, 30 anos, nós estamos falando de juros compostos. Juros compostos, a curva é assim, ó, exponencial. Então, quanto mais tempo você guardar, mais o dinheiro, juros sobre juros sobre juros, cresce demais, né? Ou seja, qual que é a dica que eu deixo para vocês? Se vocês têm filho, de novo, primeiro vocês vão amar eles, né? Não esqueça de amar eles, não adianta nada disso. Ele vai se sentir não merecedor e você vai acabar com a vida dele. Primeiro você ama ele e depois você começa a abrir uma poupança. Não poupança que eu falo de poupar, não colocar uma poupança. Você vai poupar R$30 por mês, R$50 por mês, durante 30 anos. Se for R$50 por mês, né, tem que fazer o cálculo, não sei quanto que vai dar. Depois de 30 anos, quando ele já vai ter saído da faculdade, já vai estar começando a trabalhar, enfim, ele vai ter 500, 600, 700 mil reais, com 30 ou 50 reais por mês. Quem aqui não consegue poupar 30, 50 reais por mês? Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Né? A questão é criar o hábito e a questão é de ter conhecimento que o dinheiro no tempo rende absurdamente e começar o quanto antes. Então a regra de dinheiro é isso. Comecem a guardar o quanto antes. Ah, mas não está dando ainda, vou esperar me formar. Não, 20 reais por mês. 30 reais por mês. Todo mundo consegue isso. Né? O quanto antes. Então agora a gente vai fazer uma outra enquete aqui. Vamos entender quem tem mentalidade de rico e quem tem mentalidade de pobre. E tem que ser sincero, tá? É mentalidade, não é quanto de dinheiro você tem. É mentalidade, tá? Vamos ver. Como que os ricos fazem? Como que uma pessoa que tem uma mentalidade rica faz? Ela ganha o dinheiro dela, o salário, já pega uma parte e investe. O que sobra, ela vai gastar para pagar as coisas dela. Quem tem mentalidade pobre, ganha o dinheiro, gasta, paga tudo. Se no final do mês sobrar alguma coisa, ela vai guardar. Às vezes nem guarda. Se não sobrar, não sobrou. Né? Então o rico ganha, já investe e o resto ele gasta. O pobre ganha, gasta e se sobrar, ele guarda. Quem tem mentalidade pobre, ergue a mão bem alto. Bem alto. Quem tem mentalidade rico, ergue a mão. Faltou gente que não tem meio termo. Gente, presta atenção. Não tem meio termo. Se você ganha o seu salário, lembra, ganhei meu salário, caiu na minha conta. Se você pegou uma parte desse dinheiro e investiu, já de cara, você tem mentalidade de rico. Se você não faz isso, você tem mentalidade pobre. Quem tem mentalidade pobre, ergue a mão, bem alto. Bem alto. Tem gente que tá assim, né? Quem tem mentalidade de rico? Melhorou, mas faltou gente ainda. Tem gente que está na dúvida ainda. Mas é exatamente isso. E por quê? Porque o rico entende que o dinheiro, que ele precisa guardar dinheiro, que precisa sobrar dinheiro, porque com esse dinheiro que vai sobrar, ele vai conseguir investir. E no longo prazo, ele vai acumular um montante tal, que ele vai ganhar tanto dinheiro, que vai ser dinheiro juros sobre juros, que vai chegar uma hora que ele vai ter uma renda passiva tão grande, que ele não vai precisar trabalhar mais. Isso é quem tem mentalidade rico. Quem tem mentalidade pobre, ganha o dinheiro, já sai gastar, porque acha que vai, né, que vai acabar, que não sei o quê, não está pensando no futuro e fica assim. Né? Então, o primeiro passo para a gente construir uma vida financeira tranquila, né, ter liberdade financeira, é mudar a nossa mentalidade. A gente precisa mudar a mentalidade. Né? Começar a agir como uma pessoa que tem dinheiro. Né? O primeiro passo, primeiro você... Sabe, o nosso cérebro, ele não entende o que é verdade e o que é mentira, sabia disso? Para o cérebro não tem isso é real, isso não é real. Não tem o que está no cérebro. Né? Então o primeiro passo da mudança, né, quando você quer mudar, você tem que mudar dentro de você. Você tem que mudar a sua mentalidade, a forma de você encarar a vida. Né? Eu estou falando aqui, como eu falo, voltando lá no primeiro passo, em crenças. Tem 3 níveis de crença. O primeiro nível é o nível de identidade. É o quem você acredita ser. O segundo nível é o nível de fazer, do que você se acha capaz de fazer. E o terceiro nível de crença é o nível de merecimento. Né? Então a base de tudo é você mudar o seu nível de identidade. Você se sentir, você achar que você é rico realmente e agir como rico. Né? E como que eu faço isso, meu Deus? Por exemplo, a prática da gratidão. Quando você agradece, você vai perceber como você é abundante na sua vida. Como você tem... Nós aqui, nós não temos o direito,
a grande maioria, não vou generalizar para não arriscar de errar, mas a grande maioria de nós aqui não temos o direito de reclamar. Perto do que é a nossa vida hoje, do que a gente tem na nossa vida. E a gente reclama um monte. Concorda? A gente reclama um monte. Porque então a primeira base tem que mudar essa base de identidade. Começar a perceber o nosso nível de abundância. Com isso, a gente começa a mudar o nosso nível de programação em relação à identidade. Mudou a programação, você muda as suas ações, as suas escolhas. Mudou a programação, você muda o seu nível de padrão vibracional. Mudou o seu padrão vibracional, você atrai mais daquilo que você está vibrando. Então, se você está vibrando abundância, que você merece, que você é bom, que você tem tudo, você atrai cada vez mais isso. Essa, em forma resumida, essa é a tal da lei da atração, né, que surgiu do livro Segredo, enfim. É isso aí. Você tem que mudar o seu padrão vibracional, né? Então, para resumir aqui, ó, como que você alcança a sua liberdade financeira? Primeiro passo, crie uma programação positiva em relação ao dinheiro. Você tem que mudar a sua programação mental, mas para isso, primeiro, você precisa descobrir qual é a sua programação mental, para você mudar. Segundo passo, você precisa ter uma renda ativa, você precisa ganhar dinheiro, né? A não ser que você ganhe uma herança, você vai precisar trabalhar para você ganhar dinheiro todo mês, né? Então você tem que ter uma renda ativa, beleza? Tem a renda ativa, você precisa fazer com que sobre dinheiro. Tem que sobrar dinheiro, lembra? Tem que sobrar dinheiro. Você precisa aprender, mudar, construir uma educação financeira mais sólida para que você saiba administrar seu dinheiro e sobe dinheiro todo mês. Aí você precisa aprender a investir esse dinheiro. Você precisa saber o que fazer com esse dinheiro, senão não adianta. Aprende a investir. Até que vai chegar uma hora que você vai ter um montante tal de dinheiro ou de apartamento alugado que o que você ganha desse apartamento, ou desses apartamentos alugados ou desse investimento vai ser mais do que o que você gasta por mês, já descontando a inflação, descontando a inflação. Quando isso acontecer, você conquistou a sua liberdade financeira. Por quê? Por exemplo, eu ganho, já descontado a inflação, com os meus rendimentos eu ganho 30 mil reais por mês. E eu preciso para viver 10 mil. Resolveu, concorda? Já descontando a inflação, resolveu, já sou livre financeiramente. Né? O que eu ganho em rendimentos, em aluguéis, já é suficiente para eu não precisar me preocupar com dinheiro mais. Só que aí vem um outro elemento ali no final, que é tão essencial quanto os outros, que é o quê? Simplificar. Porque, gente, se vocês quiserem gastar 10 mil por mês, vocês gastam. Se quiserem gastar 50, 100, 1 milhão por mês, gasta. Não gasta? Tá cheio de gente aí que é milionário, que ganha milhões e está quebrado. Né? E a simplificação, aí, isso daqui se conecta com o quê? Com a sua programação mental. Dependendo da sua programação mental, quanto mais você se desenvolve espiritualmente, autoconhecimento, quanto mais você amadurece, mais você percebe que você não precisa de tanto. É natural das pessoas maduras, das pessoas que já entenderam um pouco melhor como é a vida, o que é importante na vida e o que eu estou fazendo aqui, naturalmente essas pessoas simplificam a vida. Por quê? Porque é menos peso para carregar. Não preciso ficar preocupado que eu tenho 10 casas, que eu tenho carro, que eu tenho... Não quero me preocupar com isso. Minha vida, eu estou preocupado em fazer outras coisas. Eu tenho um propósito que eu quero realizar e eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então, quanto mais você amadurece, mais a sua programação mental amadurece junto com você, naturalmente você simplifica a vida. Naturalmente. Né? Então, uma coisa liga com a outra. Né? Então, isso aqui é uma sequência básica, assim, é uma mina de ouro para quem quer alcançar a liberdade financeira. Né? Então, resumindo, são 3 pilares. Primeiro pilar, construa uma programação mental que te impulsione a fazer escolhas inteligentes e prósperas. Você tem que mudar a sua programação mental. Segundo pilar, aprenda a administrar seu dinheiro para atender às suas necessidades, mas gerar excedente também. Tem que sobrar dinheiro todo mês. Você precisa aprender como administrar seu dinheiro. E o terceiro pilar, aprenda a investir o seu dinheiro para que o seu patrimônio aumente de forma exponencial. Você precisa aprender a investir esse dinheiro. Né? Então essa é a base. Esses são os 3 pilares que você precisa construir dentro de você para que você consiga alcançar a sua liberdade financeira. Né? E dentro de tudo que eu estudei até hoje, de todos os cursos que eu fiz, enfim, de tudo que eu vivi até hoje, eu percebi uma coisa. Que dentro de tudo, dos cursos que eu fiz, dos livros que eu li, enfim, ou vai estar falando dessa parte, que é uma parte mais de programação mental, de autoconhecimento, enfim, ou vai estar falando disso aqui. Ó. Ou é uma coisa bem educação financeira, realmente, né?
Não tem isso junto com isso. E são independentes, são interdependentes. Não adianta você saber isso daqui se a sua programação mental é de fracasso e de não merecedor. Não adianta você ter isso daqui se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro. Você precisa trabalhar os 3 pilares juntos. Autoconhecimento e educação financeira. Os 3 pilares têm que estar sólidos dentro de você. Senão não adianta, né? E dentro disso, né, eu peço licença para vocês agora para apresentar um workshop, né, que é o complemento dessa palestra, que é o workshop Consciência Financeira. A ideia desse workshop, o que é? Sabendo que precisa disso e disso, né, e eu tive a sorte de ter isso e isso, eu montei um workshop que junta esses 3, que trabalha tanto a programação mental quanto a educação financeira, né? Então, esse workshop ele foi estruturado em 2 dias de treinamento. De treinamento não, de vivência, porque é vivência. Isso daqui, gente, isso aqui não é treino. Para você mudar a sua programação mental, você tem que primeiro fazer uma busca lá na sua história toda, olhar para a sua história, entender como que você está programado, entender qual que é a sua programação mental, e aí você vai atuar nas suas crenças a nível de identidade, de capacidade e de merecimento. Merecimento, que é o tal do ser, o fazer e o ter. Já ouviram falar, né? O ser, o fazer e o ter. Você precisa atuar em todos esses níveis de crenças, senão você não muda, né? Então a gente passa um dia inteiro só fazendo isso daqui, ó. Seria um sábado, que acontece no final de semana. Você passa o sábado só fazendo isso, só mexendo em programação mental, né? E passa domingo só mexendo nisso daqui, né? Então vocês vão aprender a administrar o dinheiro, vocês vão aprender a fazer orçamento, vocês vão ganhar uma planilha de orçamento, vocês vão entender como montar, como se planejar em termos de orçamento, enfim, como um todo, e vocês vão aprender a investir o dinheiro. Vocês vão aprender um pouco de educação financeira, de economia, como que funciona a economia, o que eu preciso saber o mínimo, de forma prática, para eu aplicar. Vocês vão entender o que é renda variável, o que é renda fixa, o que é CDI, CDB, LCA, Tesouro Direto, fundo de ações, fundo de investimentos. Tem que saber, gente. Oi? Fêmur. Vocês vão aprender tudo isso para que vocês saiam dali sabendo, baseado no seu padrão de conservadorismo ou não, enfim, para onde que eu invisto, onde que eu tenho que colocar meu dinheiro, o que eu faço com o meu dinheiro, como que eu, olhando para a economia, dependendo da taxa de juros, da inflação, onde que eu tenho que investir ou não. Tesouro Direto, já ouviu falar de Tesouro Direto, né? Tesouro Direto, para vocês terem uma ideia, há 2 anos atrás, numa aplicação, que é uma aplicação de renda fixa segura, eu ganhei 25% no ano com Tesouro Direto. 25% no ano, sendo que a poupança rende 8 e pouco por cento. Por quê? Porque eu sabia a hora de comprar e eu sabia a hora de vender. Porque Tesouro Direto você compra, não é para vender quando acabar, você compra e vende antes. Você faz, dentro desse jogo você consegue ganhar muito mais dinheiro, né? Então, pelo conhecimento disso, eu consegui ganhar muito mais dinheiro do que se eu tivesse com dinheiro na poupança, né? Então, a ideia é ensinar isso para vocês. Ensinar como que funciona isso daqui e trabalhar em autoconhecimento internamente para mudar a programação mental, né? Esse é o convite. Queria mostrar para vocês aqui só um vídeo, só para vocês conhecerem aqui mais ou menos a ideia, enfim. O som aqui... Cadê o rapaz? Vamos ver como está a altura. Ainda bem que eu mudei a roupa, né? Na sociedade atual a gente tem essa parte importante da vida, que é a questão financeira, que precisa estar equilibrada assim, com outros aspectos da vida também. Principalmente a longo prazo, conseguir me planejar futuramente para que no futuro também tenha um equilíbrio financeiro.
Então, quando a gente fala de programação mental, de autoconhecimento, a gente precisa ir no sentir. Não é um processo mental, né? Não tem como só ser mental, ensinar. Isso aqui não é palestra, não é aula. É experimentar. Vocês vão sentir a programação mental e trabalhar com ferramentas para que vocês consigam reprogramar. E sair de lá com muita tarefa para fazer, né? Porque não é no final de semana que você vai mudar a sua realidade financeira, né? Você vai sair de lá com muita tarefa e aí de novo vem a vontade de cada um de agir, lembra? O poder é agir, aí vem a vontade de cada um de realmente realizar. Mas o que eu me comprometo com vocês é, se vocês fizerem esse workshop e não gostarem, eu devolvo dinheiro para vocês. Se vocês fizerem o workshop, aplicarem o que eu ensino ali, e em 2 meses vocês não recuperarem o dinheiro, eu devolvo dinheiro para vocês. Mas tem que aplicar o que eu, não adianta terminar ali, colocar a apostila na gaveta e 2 meses pedir o dinheiro, né? Porque não funciona. Então esse workshop acontece em Curitiba nos dias 3 e 4 de agosto, daqui a um mês e pouquinho, né? Vai ser aqui no Ebanks mesmo, que a gente vai fazer. Espero que seja aqui nessa área, porque eu espero que esteja lotado isso, né? Então é no domingo, é das 9 horas até as 6 horas da noite. A gente fica direto aqui imerso nisso, é uma apostila desse tamanho que a gente vai experimentar muita coisa, né? E como a gente trabalha muito com a questão do autoconhecimento, a gente fica um dia inteiro só trabalhando com autoconhecimento, a gente mexe muito com outras áreas também. Porque na verdade está tudo conectado, né? Não pense que tem uma caixinha de dinheiro, uma caixinha de relacionamento, uma caixinha, não existe isso. Está tudo conectado. Então você trabalhando questões do dinheiro, que é uma energia extremamente forte, espero que vocês já tenham percebido o poder que o dinheiro tem na nossa vida. Vocês trabalhando com o dinheiro, vocês automaticamente mexem na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua vida social, porque está tudo conectado, né? Às vezes é o dinheiro que está travando muitas coisas na sua vida, né? Então a gente mexe com tudo isso. Vamos ao que interessa agora, né? O valor. O valor, ele está 580 para uma pessoa, nós estamos no segundo lote. E para 2 pessoas tem 10% de desconto, você paga 522. Para 18 horas de treinamento, né? Se você for... Com tudo o que eu entrego nesse workshop, gente, isso aqui é muito barato. É muito, eu falo de coração mesmo, porque o que eu faço hoje no Instituto Essência eu não faço por dinheiro. Se fosse por dinheiro, eu não tinha 3 anos e meio atrás largado uma carreira promissora. Não tinha. Eu faço porque é o que eu acredito hoje é a minha missão de vida, né? E para vocês que saíram da zona de conforto, vocês têm 20% de desconto para quem fizer até amanhã. Vai ter que sair mais ainda da zona de conforto, vai ter que fazer até amanhã. Então isso é de propósito, é para provocar mesmo. Para provocar mesmo, porque quantas coisas que a gente procrastina na nossa vida. Quantos sonhos, quantas coisas que vocês estão falando que vão fazer há 2, 3 anos e vocês não fazem. Vocês, né? Porque para não falar de mim também, né? A gente procrastina muita coisa, a gente fica ali e vai, e cai na rotina e já perdeu tudo, da pessoa, passou 10 anos e eu estou aqui ainda, né? Então aqui é para forçar. Se você quer mudança, você vai ter que agir, você vai ter que se inscrever até amanhã, senão você vai perder isso daí. Ah, não vou, beleza, não vem. É uma escolha, né? Todo mundo tem escolha, né? Só que, né, tem um resultado, né? Vou fazer através de outras possibilidades, tá ótimo, também funciona, mas faça, né? Mas trabalhem a questão do dinheiro. A questão do dinheiro, ela é muito importante na nossa vida, né? Ela é muito importante. Daí com esse é o cupom, estive na palestra. Então vocês vão se inscrever no site do Instituto Essence, né? Esse é o Instituto Essence. Daí entra lá, workshop Consciência Financeira, vai ter uma hora para vocês colocarem o cupom e aí vai vir o desconto. Com esse desconto, vocês vão pagar R$ 464 em uma pessoa e se fizerem 2 pessoas, R$ 417. Para um curso de 2 finais de semana inteiro. Isso é muito barato, gente. É muito barato. É muito barato mesmo, porque eu sei o que eu entrego. É muito barato. Então fica o convite, né? O desafio para quem quer realmente se experimentar no autoconhecimento e mergulhar mais a fundo nas questões financeiras, né? Lembrando que eu garanto que em 2 meses você recupera isso frouxo se você fizer as coisas que foram aplicadas ali. O resto é lucro. O resto vem de lucro, né? Muda a sua vida financeira para sempre, desde que você aplique, né? Para aqueles que ainda não têm nem R$50 guardados, parcelam cartão de crédito. Até 10 vezes. Não tem desculpa, gente. Só se for a data não bate, mas mesmo a data não bate, você tem escolha, você vai escolher. Tem almoço? Tem café, coffee break, almoço não. Nem estacionamento, porque é pago o estacionamento aqui, né? Não tem. Mas tem apostila e tem um curso de excelente qualidade. Isso eu garanto para vocês. Tá? Então, para a gente ir finalizando, todo mundo já bateu foto? Bata foto, para vocês saberem. Para a gente já ir finalizando,
eu quero refletir com vocês, o que é prosperidade, afinal? Como que a gente pode definir uma pessoa próspera? Financeiramente, enfim, de tudo. O que é uma pessoa próspera realmente, dentro do que a gente conversou aqui? Para mim, para o meu entendimento, prosperidade é quando você tiver certeza dentro de você que nunca vai te faltar nada. Isso é ser uma pessoa próspera. Não é você ter 10 milhões e você ficar morrendo de medo que vai acabar o dinheiro e não conseguir gastar. Né? Então isso não está diretamente relacionado à quantidade de dinheiro, não é só a quantidade de dinheiro que você tem. É a sua programação mental, como você se relaciona com o dinheiro. Tem gente que ganha 2 salários mínimos que é muito mais feliz do que gente que ganha 10, 15, 20 mil reais. Porque a relação com o dinheiro dessa pessoa é outro nível. Então isso que a gente precisa mudar. E isso é autoconhecimento. E isso é mexer na programação interna. Para que a gente mude a nossa relação com o dinheiro. E para que a gente possa viver o que a gente é. A gente é pura prosperidade. A gente é uma extensão do universo. O universo é próspero. Se a gente não é ainda, é porque a gente está se bloqueando de alguma forma. Né? Então, agora para finalizar mesmo, prometo para vocês, eu quero mostrar para vocês um vídeo para quem quer se desafiar ainda mais em autoconhecimento. Para quem sente que chegou a hora de dar uma mudada na vida e que quer entrar de cabeça ou mais a fundo numa jornada espiritual, num caminho espiritual, que são os retiros de autoconhecimento que a gente tem no Instituto Essência. Quero mostrar um vídeo só para vocês entenderem o que é isso, né? O que é Esse é o objetivo da jornada, despertar o essencial. Esse é o lugar onde a gente faz os retiros, em Campo Alegre, 1h30 daqui, então não tem desculpa que é longe. Tudo isso é gravado lá na chácara. Eu dei um beijo no filmador quando ele pegou essa cena. Então essa jornada de autotransformação ela é composta de 4 retiros. Né? Eu aqui agora apresento os 4 retiros. Esse é um retiro de silêncio, a gente passa o final de semana inteiro em silêncio na chácara, fazer um trabalho espiritual, emocional, de autoconhecimento. Né? Esse é o retiro onde a gente vai trabalhar com as nossas máscaras, as nossas sombras, criança ferida, eu inferior. Então, um retiro bem poderoso, assim, bem impactante, né? Esse é um retiro onde você vai saber o seu propósito de vida. Você tem um propósito para estar aqui, você não está aqui por acaso. Nesse retiro você vai saber qual que é o seu propósito de vida. E esse é um retiro onde você vai trabalhar para despertar o seu gigante interior. É um retiro bem impactante energeticamente, né? De quebra de padrões, de quebra de crenças.
chácara, o lugar lá, ele é fantástico, muito bonito. Eu sei que para muitos isso daí ainda pode parecer uma coisa muito distante, né? Inacessível, uma coisa muito viagem, né? Hippie, pá. Mas eu sou engenheiro, tenho mestrado, tenho especialização, então minha questão espiritual é muito concreta. Eu não, esse negócio vem com muita viagem, para mim já não funciona, né? Mas para quem ainda acha que isso é viagem, isso vai ser até a hora que você experimentar. Até a hora que você experimentar o que a sua alma tem para te dizer. Até a hora que você entender que você tem um campo espiritual, que tem uma vida espiritual. Que a vida é muito mais do que isso, do que a gente vive. Dessa vida de trabalhar, ir para casa, fazer faculdade, casar, ter 2 filhos, porque ter mais que 2 hoje não pode, é feio. Estar lá, aposentar, tal, ir para a praia e morrer. A vida é muito mais que isso. Muito mais que isso, né? E todo mundo tem um propósito, tem uma missão de vida. Todo mundo. E quando eu falo missão de vida, não é a minha missão, não vai chegar no retiro lá, a minha missão de vida é crescer emocionalmente. Não, você tem uma missão mesmo, concreta. É escrito, você precisa fazer isso, isso, isso. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem, você vai saber qual que é essa missão, né? E daí a partir, então, quando você experimenta, você quebra totalmente. É quando que nem fazer mapa astral. Alguém já fez mapa astral aqui? Quando você faz um mapa astral e você vê as coisas que aquela louca fala, que fez um mapa astral, você fala, não é possível isso. Ela deve ter visto no meu Facebook, no meu Instagram, não é possível, né? E ela soube aquilo olhando a posição das estrelas quando você nasceu. Então, quando você faz um mapa astral, você passa a ver que a vida não é só 0-1, não é só o mundo, né, o mundo binário que a gente conhece, é muito mais. A gente está aprendendo a entender o que é esse mundo. Né? E a proposta do Instituto Essência é ajudar as pessoas a darem um passinho a mais nesse sentido. Não só as pessoas, as empresas também. As empresas têm um propósito para estar aqui. Não é por acaso que as empresas estão aqui, tem um propósito. E para você, eu quero ganhar positividade, engajamento, então você precisa desenvolver esse ser humano que está trabalhando nessa empresa. Não é só dar um frango no final do ano e querer que ele se engaje. Você não vai engajar nunca assim. Você precisa desenvolver esse ser humano profundamente. Aí você vai conseguir engajar. Enfim, institutoessência.com.br, para quem tiver interesse, esse é meu telefone. E eu espero de coração mesmo poder encontrar vários de vocês aqui em agosto, nos dias 3 e 4. Eu garanto que vai ser uma experiência que vocês não vão esquecer e que vai mudar a sua vida para o resto, porque o dinheiro tem uma influência muito grande, gente, tem um peso muito grande. Então não deixem de ir por desculpas, porque é 400 e poucos reais, porque com 400 e pouco eu poderia sair e passar um final de semana. Gente, é uma coisa que vai influenciar no resto da sua vida. Né? Se vocês tiverem a oportunidade, façam. Não percam essa oportunidade, de coração mesmo. Então eu agradeço muito o tempo de vocês, né, por vocês terem escutado aqui. Eu fico aberto para perguntas, mas quem quiser ir comer a paçoquinha ali, menos o pessoal que ganha muito aí. Ela tem outra 2 que ganhou, que acertou ali, foi embora. Ela pegou a paçoquinha e foi embora. Então, agradeço mesmo e eu fico aqui à disposição. Quem quiser conversar mais um pouco, eu estou à disposição, tá? Muito obrigado. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser trazer para compartilhar, ou senão eu venho aqui e a gente conversa, tá?